Olá, Especial TV Fevale começando e hoje nós vamos conversar com o advogado José Paulo Dornelles Japur, ele que é especialista em licitações públicas e contratos administrativos e que também vai ministrar um curso com essa temática aqui na Fevale. Olá, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. É um prazer muito grande nós estarmos aqui, né, falando desse curso de licitações e contratos que em boa hora é promovido pela Fevale, tendo em vista que cada vez mais é um assunto palpitante, né, e de crescente interesse em todas as empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviço ou que executem obras, enfim, tendo em vista que cada vez mais o valor do investimento pelo poder público nas contratações governamentais é cada vez maior. É um investimento que, segundo dados, né, tanto no governo federal, estadual ou municipal, já chega a 100 bilhões de reais. Então, conhecer todo esse processo, de como funciona todo esse universo das licitações públicas e dos contratos administrativos, já é por si só um bom motivo para que os profissionais busquem, então, esse aperfeiçoamento, né? Com certeza. No ano de 2010, a estimativa que tenham se investido em contratações governamentais esse valor de 100 bilhões, né, que demonstra, na verdade, a importância desse assunto. Em termos de PIB, é praticamente 16% a 17% do PIB, né, do país, né, que foi investido pelo poder público. Então, é algo realmente muito importante estar por dentro deste processo todo. Interessante, eu gostaria, José Paulo, tu já começasse contando um pouco para a gente como vai ser o andamento deste curso, né? Quais são os assuntos que vão ser tratados e como isso vai ser tratado, né? Como essa temática da licitação pública e dos contratos administrativos vão ser apresentadas, então, para quem se inscrever nesse curso de extensão. O curso é bastante amplo, né? O foco dele é tanto para as pessoas que trabalham com as licitações públicas da administração, né, que integrantes de comissão de licitação, pregoeiros, comissão de apoio, profissionais de procuradorias, né, dos órgãos públicos, bem como profissionais da iniciativa privada, advogados ou engenheiros, profissionais das mais diversas áreas que participem de licitações públicas, né, bem como também com pessoas que participem do controle dessas contratações em órgãos de controle de contas, enfim. O curso é bastante completo, né, e vai abordar as diferentes temáticas, né. Então, inicialmente, o curso vai começar com uma aula magna do professor e desembargador Gessé Torres, né, que é tido como uma das maiores autoridades hoje no país no tema das licitações públicas. E a aula magna dele vai ser basicamente a respeito dos princípios informadores das licitações públicas, né. E assim por diante vai ser tratado as diversas modalidades de licitações públicas, as peculiaridades de cada uma dessas modalidades, bem como os procedimentos de julgamento de propostas em licitações públicas. Vai ser abordado também os contratos administrativos, a gestão desses contratos, as recentes inovações na lei de licitações públicas, muitas delas promovidas em razão da Copa do Mundo ou de algumas novas políticas do atual governo, principalmente federal, como o Plano Nacional da Banda Larga, incentivo a micro e pequenas empresas nas licitações públicas. Então, realmente, o curso é bastante completo, ele vai ser encerrado com o controle do Poder Judiciário, né, sobre as licitações e os contratos administrativos, que vai ser uma aula também ministrada igualmente por um magistrado, pelo desembargador José Aquino Flores de Camargo, né, que além de ser o vice-presidente do atual do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é professor da Escola da Magistratura do Estado. Então nós vamos ser brindados com esse fechamento de ouro, na verdade, no nosso curso. É interessante, né? Porque agora tu citasse dois nomes que fazem parte deste corpo de docentes que vão estar ministrando o curso de licitações públicas e contratos administrativos. Além dessa primeira aula magna, que vai ter como tema os princípios constitucionais das licitações e dos contratos administrativos, há também a segunda aula, né? Que vai ser justamente com o ministro João Augusto Nardes. Exatamente. O ministro Nardes, o gaúcho Nardes, que atualmente é o vice-presidente do Tribunal de Contas da União, também vai nos brindar com uma aula aberta, uma aula magna, que vai abordar a temática do controle externo, enfim, do controle dos tribunais de contas, de uma forma geral, sobre as contratações governamentais, né? O tema foi realmente destacado no nosso curso, tendo em vista a proximidade das diversas obras em decorrência da Copa do Mundo e também das Olimpíadas de 2016, onde cada vez mais a sociedade também se preocupa com o controle
do gasto público, enfim, desses investimentos, sobretudo na área de infraestrutura que vão ser necessários fazer em razão desses 2 mega eventos. Então, realmente, o ministro Nardes vai nos brindar com essa palestra sobre o controle das contas, controle de contas de uma maneira geral. Nós temos também a presença da Marinês Dott, né? Também especialista em direito público pela URGS, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre como vão ser as temáticas abordadas com ela, que são a questão dos pregões, né? A professora Marinês Dott, que é coautora de diversas obras juntamente com o desembargador Gessé Torres, é advogada da União, uma pessoa balizada também no mercado e com amplo destaque e foco na área de licitações públicas. Ela vai tratar basicamente sobre o pregão, né, o pregão eletrônico como físico, que na verdade é a mais nova modalidade de licitação, é hoje um xodó da administração pública como um todo, né, cada vez mais é crescente o número da escolha dessa modalidade nas contratações governamentais, em contraposição às modalidades convencionais, que são convite, tomada de preço e concorrência, e além disso ela vai abordar também o registro de preço, que na verdade também é um outro importante instrumento, né, das licitações públicas de uma maneira geral. José Paulo, também eu gostaria que tu criasse, mostrasse, apresentasse para nós também essa questão de diferenciação de como ocorre uma licitação pública, né? O que é uma licitação pública, o que é um contrato administrativo, né? Na verdade, é um processo como um todo, né? Mas existe tempos para cada um. Com certeza. Na verdade, licitação pública, quando se fala no tema das licitações públicas, o que é uma licitação pública? O poder público, diferentemente de nós, privados, quando queremos contratar algo, podemos escolher qualquer um fornecedor, enfim, porque nós podemos fazer a gestão dos nossos recursos como nós bem entendemos. O poder público, na verdade, não pode, né? Na verdade, o poder público, quando ele quer fazer qualquer tipo de contratação, ele deve estabelecer regras objetivas para proceder essa contratação de forma bastante mais vantajosa à administração, né? E ela deve também sempre pautar isso, oferecendo igualdade de condições a todos aqueles particulares que têm interesse em contratar com o poder público, né? Então, surgindo a necessidade de qualquer tipo de contratação, tanto de bem como contratação de uma obra pública, o poder público, de uma maneira geral, é obrigado, né? Tem algumas pequenas exceções, em caso de inexigibilidade, quando a licitação não é viável, ou em caso de dispensa, que são casos bastante específicos, mas de uma maneira geral ele é obrigado a fazer a licitação pública para selecionar, então, a proposta mais vantajosa para a administração. Ao final do processo licitatório, selecionada a proposta mais vantajosa, se dá a contratação deste particular pelo poder público, e com a contratação se inicia, na verdade, a fase de execução daquela primeira finalidade, daquela finalidade inicial, né, que deu origem à licitação pública. Bom, aí com o contrato vai se desenvolver como se fosse um contrato normal, né, que pode ter diferentes durações, né, e são diferentes espécies de contratos, seja para fornecimento de bem, seja para prestação de um serviço contínuo, rotineiro da administração, ou para execução de uma obra pública, que vai ter um prazo determinado de início e de fim também deste contrato administrativo. E vale a gente também ressaltar que uma parceria público-privada também entra dentro de uma licitação pública, apesar de ter um processo um pouco diferente. Com certeza, as parcerias público-privadas são uma espécie sui generis também, mas também se inserem na temática das licitações e dos contratos administrativos. Na parceria público-privado, como o nome mesmo diz, na verdade é uma confluência, na verdade, de esforços, né, entre o poder público e a iniciativa privada, sobretudo em alguns ramos de atividade onde é necessário um grande investimento inicial e muitas vezes o poder público não dispõe da integralidade desses valores para serem investidos, se faz uma parceria com a iniciativa privada, né, que aporta, complementa esses valores, executa, enfim, uma obra ou põe à disposição da sociedade algum serviço e depois explora durante um determinado período esse serviço de forma a ressarcir pelos investimentos feitos e também para lograr, na verdade, êxito, lucro, com a execução desse serviço. Então é um curso bem interessante, né, para aquelas pessoas que buscam se aperfeiçoar, se especializar, porque é um mercado que cresce até numa questão de consultorias para prefeituras, para as próprias empresas, né, que querem trabalhar. É um mercado em franco crescimento, também com todo esse investimento, né, 100 bilhões de reais girando em todo o Brasil.
não tem como não ser diferente, né? Com certeza. Cada vez mais, como nós falamos introdutoriamente, é um tema palpitante, é um tema crescente. O número de empresas, de particulares interessados em se inserir nesse ramo é crescente e, em razão disso, as atenções têm sido voltadas para esse setor, né, e exige, com certeza, uma maior capacitação de todas as pessoas envolvidas nesse processo, sejam elas da parte do poder público, que vão fazer propriamente dito a licitação, bem como dos particulares, que vão participar, enfim, que vão representar as empresas interessadas em participar dessa licitação, até mesmo depois, no último momento, em eventuais controles, tanto do Poder Judiciário quanto de tribunais de contas, das contratações decorrentes do processo de licitação. Então, José Paulo, eu agradeço a sua presença aqui na TV Fevale para conversar conosco, então, sobre esse curso de licitações públicas e contratos administrativos. Muito obrigado. Esse então foi o especial TV Fevale, que recebeu hoje José Paulo Dornelles Japur, ele que é coordenador e um dos ministrantes do curso de licitações públicas e contratos administrativos, que ocorre aqui na Fevale a partir do dia 2 de maio. As inscrições já estão abertas, basta você acessar o site fevale.br/extensão. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Tchau!